O dia em que escorreguei para o abraço da morte, nunca esperei encontrar Jesus e descobrir revelações que desafiam tudo o que você ouviu sobre a vida após a morte. Que verdades ocultas estão à espera de serem reveladas para aqueles corajosos o suficiente para confrontá-las? Junte-se a mim enquanto mergulhamos em uma realidade profunda que pode mudar para sempre a compreensão da humanidade. Fique comigo para desvendar essas verdades proibidas. Eu me lembro da corrida frenética para o hospital, o borrão dos rostos preocupados da minha família se entrelaçando com o brilho intenso das luzes da rua. Do lado de fora da janela do carro, parecia surreal, como se eu estivesse assistindo a cena de longe, mesmo enquanto lutava para me manter ancorado na realidade. A ansiedade nas vozes deles ecoava ao fundo, mas, ao mesmo tempo, eu sentia que estava escorregando para longe, uma desconexão indefinível se instalando. Em um momento, eu estava preso em uma luta para respirar, o peito apertado, arfando por algo além do ar. E no seguinte, a escuridão me envolveu. Estive clinicamente morto por 7 minutos, um período que se tornou um vazio completo. É estranho pensar sobre isso agora. Aquela queda no nada parecia ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente tranquilizadora. Eu poderia sentir meu coração falhar, o som distante do meu peito se apagando enquanto os sons desapareciam completamente. Um silêncio assombrante me cercava, um casulo de tranquilidade que apertava meu coração com pânico, mesmo enquanto eu começava a flutuar para uma calma inquietante. O caos da vida se misturou em sombras, e eu senti que estava sendo puxado para aquela própria escuridão, como ser arrastado para as profundezas de um mar silencioso. Ainda assim, naquele momento de rendição absoluta, algo indescritível me chamou. Era um sussurro do além, atravessando a escuridão, me convocando a seguir em frente. Naquele momento, eu não fazia ideia de quão profundas eram as revelações que me aguardavam, como elas desafiariam tudo o que eu havia compreendido sobre a existência e a fé. Eu estava prestes a atravessar uma porta que ainda não sabia que existia, através da qual jaziam respostas que eu mal podia compreender. A sensação de apreensão misturada com curiosidade me envolveu enquanto eu começava a me soltar. Uma prelúdio do extraordinário, encontro que me aguardava logo além do véu. Eu me tornei consciente de que flutuava acima do meu corpo sem vida, suspenso em um espaço surreal que parecia ao mesmo tempo estranho e estranhamente familiar. Abaixo de mim, a agitação frenética da sala do hospital era um turbilhão de movimento e som, mas eu sentia uma profunda sensação de desconexão, como se estivesse assistindo a um filme se desenrolar. Minha família pairava por perto, seus rostos marcados pela preocupação, mas o caos frenético ao meu redor era amortecido por uma calma abrangente. Era como se eu estivesse envolto em uma bolha de calor, desconectado, mas profundamente conectado a tudo o que acontecia abaixo. À medida que a estranheza de tudo isso se assentava, eu senti uma luz surgir da escuridão. Não era ofuscante. Em vez disso, envolvia-me como um cobertor suave e reconfortante. Emoções giravam dentro dessa luz. Amor, aceitação e um calor indescritível que percorria meu ser. Intensificou-se, tornando-se mais forte do que qualquer coisa que eu já conhecera, superando as limitações do que eu pensava que o amor poderia ser. Todas as minhas preocupações, medos e arrependimentos se desprenderam como camadas de uma cebola, deixando apenas uma essência pura de aceitação em seu rastro. E então, ele apareceu diante de mim. Jesus, radiante, cheio de compaixão, sua presença preenchia o espaço com uma riqueza que eu só havia experimentado em momentos fugazes ao longo da minha vida. Não havia dúvidas em minha mente. Eu o reconheci instantaneamente, mesmo sem a necessidade de palavras. A atmosfera mudou. Uma gravidade profunda permeava cada parte desse encontro, e meu coração se encheu de uma mistura de reverência e vulnerabilidade. Os pensamentos que ele me transmitiu não foram falados, mas compartilhados de uma forma que transcendia a necessidade de linguagem. Sentia como se ele estivesse penetrando nas profundezas do meu ser, desfazendo cada noção que eu já tivera como ímã. Não há um único caminho, ele revelou com uma autoridade serena. Nenhuma verdade exclusiva. O amor abrange tudo. Essas palavras ressoaram dentro de mim
como um sino soando na quietude. Uma clareza chocante que enviou ondas de impacto na minha compreensão da fé e da espiritualidade. No entanto, eu pressenti que as verdades mais profundas ainda estavam por se revelar. Havia algo mais profundo, algo que abalaria os próprios fundamentos de como eu via minhas crenças e o mundo ao meu redor. Senti uma antecipação tantalizadora, um sussurro do que estava por vir, prometendo um conhecimento que não apenas acenderia minha alma, mas desafiaria tudo o que eu já soubera. Suas palavras não eram meramente ensinamentos, eram revelações esperando para redefinir minha realidade. Nesse encontro luminoso com Jesus, parecia que o próprio tecido da minha compreensão estava sendo desfeito. Ele compartilhou revelações que perfuraram meu ser, iluminando a profunda interconexão da humanidade. Ibrahim, disse ele, com uma voz suave e firme, você deve ver além das divisões que o separam. Era uma mensagem que desafiava não apenas os meus ensinamentos, mas todo o paradigma de conflito, enraizado em rótulos religiosos. Ele falou sobre a unidade de todas as almas, uma tapeçaria tecida com os fios do amor e da compaixão, onde as barreiras que construímos por medo não têm real poder. Eu escutava atentamente, meu coração pulsando com incredulidade e um despertar. As mentiras às quais você se apega, ele continuou, muitas vezes decorrem do medo do que você não entende. Deixe que o amor o guie além dessas separações superficiais. Como isso poderia ser? Eu sentia o peso das minhas convicções vacilando na beira, enquanto lutava com suas palavras. Tudo o que eu havia pregado, os dogmas pelos quais eu havia defendido tão ferozmente, pareciam desmoronar como poeira diante dessa verdade profunda. Parecia impossível, e ainda assim indiscutivelmente certo, como um sussurro enterrado, há muito tempo vindo à tona para reivindicar seu lugar. Você deve lembrar, ele enfatizou com uma força que ressoava nas limitações da minha mente, que o amor é a essência, não os rótulos que o homem cria. O que realmente importa é a jornada e a intenção da alma. A gravidade daquela afirmação me envolveu, puxando-me mais fundo no mar da compreensão. Mas não era apenas a verdade que caía de seus lábios. Havia um alerta envolto em sua compaixão, um chamado à ação pulsando com urgência. Se a humanidade não mudar seu caminho, ele advertiu, podemos enfrentar consequências sérias. Seus olhos penetraram os meus, cheios de uma tristeza que parecia mais profunda que os abismos do universo, me instigando a absorver o peso de sua mensagem. Naquele momento, senti a profunda importância do que havia sido compartilhado comigo. Não era meramente uma percepção a ser apreciada, era uma responsabilidade a ser cumprida. A previsão de um mundo dividido ecoava em meu coração. Eu estava pronto para levar essa verdade proibida de volta comigo? Encontrariam uma maneira de unir os abismos que nos separam e acender um movimento em direção ao entendimento e ao amor. A realização surgiu dentro de mim, misturando medo e esperança. Fui escolhido para testemunhar essa verdade divina, mas isso trazia o peso de compartilhá-la. Será que essa revelação acenderia uma chama de transformação? Ou seria recebida com resistência diante de crenças queridas, mas limitantes? A resposta pairava no ar, ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Minha jornada estava apenas começando, e tudo o que podia fazer era me preparar para adentrar o desconhecido que se desdobrava. De repente, fui lançado de volta ao meu corpo, acordando daquele estado de paz incompreensível. Confusão e desorientação me dominaram ao perceber que estava vivo novamente. O cheiro estéril do hospital encheu minhas narinas, e o bip das máquinas voltou a surgir como um lembrete intrusivo da realidade. Pisquei contra as luzes fluorescentes intensas, sentindo o peso dessa segunda chance bater sobre mim, como ondas do mar. Era ao mesmo tempo chocante e emocionante. Quando abri os olhos completamente, o mundo parecia diferente. O mundano parecia impossivelmente belo. O suave zumbido das conversas, a vitalidade nos rostos ao meu redor, até o leve farfalhar dos lençóis na cama do hospital, soava como uma sinfonia despertando meus sentidos. Cada respiração não era mais apenas um ato instintivo, era um lembrete do meu propósito, um chamado para abraçar a vida, a qual eu havia retornado com nova energia. Mas, em meio a essa maravilha que se desdobrava, um peso se instalou em meu peito. Eu enfrentava uma escolha. Devo revelar essa verdade à minha comunidade,
sabendo que isso poderia desafiar a fé profundamente enraizada deles? Sabendo que poderia levar à rejeição, talvez até ao ostracismo? O conflito interno fervia dentro de mim, uma batalha entre o medo da solidão e a urgência de compartilhar a liberdade que havia descoberto. Imaginei seus rostos, alguns que confiaram em mim, outros que provavelmente não conseguiriam compreender a profundidade da minha experiência. Eles me veriam como uma ponte para uma compreensão mais ampla ou como uma ameaça às suas crenças. No final, optei por compartilhar minha jornada. Com cada fibra do meu ser, senti o peso da responsabilidade por trás dessas verdades proibidas. Não era apenas por mim, era por todas as almas que buscam significado, aqueles que se sentem perdidos em meio às estruturas e divisões que costumamos abraçar. Nessas revelações, acreditava que existia uma força libertadora esperando apenas para abrir mentes e corações, para empurrar contra as barreiras que nos separam. Vamos nos unir na compaixão, abraçando a humanidade além de rótulos. Todos somos parte de algo muito maior. E esta era exige mudança, uma reconexão com a essência do amor que nos une. Esta não é apenas minha jornada, é nossa. Um chamado para despertar a beleza em nossas diferenças, enquanto buscamos os fios comuns que nos entrelaçam. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada. Que o amor ilumine seu caminho tão profundamente quanto iluminou o meu. Eu o encorajo a refletir. Como suas crenças moldaram sua visão sobre os outros? Convido você a compartilhar seus pensamentos, suas experiências e suas histórias. Vamos cultivar um espaço de diálogo, uma comunidade onde a compreensão reina. E cada voz adiciona uma nota única à nossa sinfonia compartilhada.